Eu não estava preparado pro plot twist desse filme. Eu sou o Caio, mais conhecido como Nesgo, e sejam muito bem-vindos a Depois dos Créditos. Eu não sei vocês, mas tem uma certa idade que a gente chega que tudo que a gente assiste, a gente se emociona. Porque assim, quando eu comecei a assistir esse filme, eu achei que ia ser só mais uma animação, igual a todas as outras que tem por aí. Mas falar pra vocês, eu não estava preparado pra esse filme. E lembrando, se você não gosta de tomar spoiler, sai desse vídeo, assiste o filme e depois você volta aqui, porque é uma análise com spoiler. Já tá escrito aí na thumbnail. Então depois não reclame. A história ela acompanha o Wally, que é um puco. Ele é muito curioso e ele sempre quis ver como é, né, ter a experiência de viver fora da vila onde eles estão. Só que desde muito pequeno ele cresceu ouvindo histórias sobre os perigos da floresta e a lenda terrível do lobo de fogo. Mas mesmo com tudo isso, ele nunca perdeu a curiosidade do mundo lá fora. Durante um festival de pucos, Wally ele acaba encontrando uma filhote de Java e lá ele ensina ela a comer o fruto que sustenta, né, o povo dele. Um ato simples, inocente, mas que muda completamente o rumo da história. Porque depois disso, os Javans eles começam em peso a invadir a vila dos pucos, comendo todos os frutos deles e deixando sem nada. E o pior de tudo isso é que o Wally ele sabe e ele entende que foi culpa dele. Ele sabe que se ele não tivesse ensinado o Java, nada disso teria acontecido. E com isso, o povo dele começa a olhar ele com indiferença. Os próprios pais, né, na verdade, tipo assim, deixam ele jogado de canto, porque, foi culpa sua. A gente tá em escassez de alimento por culpa sua, cara. Tentando resolver, né, essa situação que ele criou, ele resolve confrontar os Javans. Ele descobre que eles não gostam de reflexo de luz. Então ele acha uns vidros e começa a confrontá-los com reflexo de luz. Então eles jogam o reflexo de luz no olho dos Javans e os Javans vão embora. Só que durante essa confusão, ele e um Javan, eles acabam rolando montanha abaixo. Preso em um buraco agora, Wally ele acaba encontrando um dos brotos de luz das histórias e lendas que a avó dele contava sobre os Dizu e o lobo de fogo. Tá vendo? Ó, esse aqui é o Dizu e esse aqui é o broto de luz que tá dentro da pata dele. Ou seja, o Wally acabou caindo dentro da pata de um Dizu. Assustado e pensando nos Javans que estavam sobrevoando o buraco onde ele caiu, ele acaba pronunciando Java quando caiu em cima do broto. E do nada, ele vira um Javan também. E aí a gente descobre que esse broto de luz tem o poder de transformar os animais em outros animais. Quando os amigos e a própria família do Wally encontram com ele, ninguém o reconhece, porque agora ele tá no corpo do Java, ele não é mais um puco. E os amigos e os familiares se juntam para tentar expulsar o inimigo, né? Que os Javan e os pucos são praticamente inimigos naturais, né? E eles vão encurralando o Wally até chegar perto de um penhasco. E o Wally, por estar agora no corpo de um Javan, ele não sabe como é que faz para voar nem nada, então ele vai se encurralando, sendo encurralado, até cair penhasco abaixo. E depois de cair do penhasco, o Wally ele é salvo pela Ivy, uma Javan e suas irmãs. E mais pra frente eles encontram o Bugle, que é um peixe extremamente amigável e vive sozinho há muito tempo porque ele é o último da espécie dele. E depois de muita conversa, o Bugle acaba falando para ele as coordenadas certinho de onde ele vai encontrar o próximo broto de luz. Porque nas lendas, o lobo de fogo, ele acaba matando 4 Dizus e esses 4 Dizus ficam espalhados pela ilha. Só que nisso que eles chegam nas coordenadas que o Bugle passou para eles, a Ivy começa a discordar do Wally, achando que ele tá doidão, porque ele bateu muito a cabeça quando ele caiu do penhasco e aí acha que ele tá delirando sobre toda essa história. E aí o que acontece? Ela começa a falar que os Javans são incríveis e maravilhosos e não sei o que, e depois ela começa a falar dos pucos. Porque o pelo, patinha pequena, não sei o que, e acaba tocando nesse broto de luz falando dos pucos. E o que acontece? E ela acaba virando um puco. Ou seja, 2 inimigos naturais nos corpos de um do outro, entendeu? Cara, aí você fala, agora vai ficar bom, agora o filme vai ficar legal, porque quantos mais brotos de luz tem na ilha e como é que eles vão fazer? Será que dá pros 2 se transformarem juntos quando cai? É só um pra cada um e tem mais broto ou não? Eles acabam discutindo de novo. O Bugle avisa pra eles que tem mais brotos de luz agora perto de uma cachoeira e eles se juntam e vão até essa cachoeira. Só que nesse meio tempo eles são perseguidos por lobos de fogo, são encurralados por cobra raiz e caem do penhasco. Se não é a Ivy falando pro Wally bater as asas pra voar, eles tinham ido de base naquela hora. E nisso tem toda a emoção do Wally tentando voar e conseguindo voar pela primeira vez no corpo de um Java, e eles vão pro alto de uma montanha. E aí numa conversa despretensiosa no alto da montanha, Wally acaba descobrindo que a Ivy é aquele Javan filhote que ele ensinou a comer o fruto. Mas calma, que esse não é nem o plot twist principal desse filme. Na busca pelos brotos de luz, eles acabam chegando nessa cachoeira. Só que o que eles não sabem é que essa
essa cachoeira é dominada pelos lobos de fogo. E aí eles ficam nesse impasse. O que a gente vai fazer agora, meu? Porque são os lobos de fogo. A gente não vai conseguir chegar no broto de luz antes dele pegar a gente. É nesse momento que o Bugle tem uma brilhante ideia de se fazer de isca, enquanto Ollie e Eve tentam pegar os brotos de luz. Eles acabam encontrando os brotos de luz dentro da cachoeira mesmo, só que na hora que eles vão para pegar o broto de luz, eles começam a discutir, falando assim, mas o meu povo precisa mais de mim do que você, do seu povo. E eles começam essa discussão para saber quem vai começar, quem vai ser o primeiro e tudo mais. Só que tanto que eles enrolam nessa discussão, os lobos acabam chegando e encurralando ele. Eles começam a ficar desesperados, tentando gritar pelo Bugle para ver se o Bugle conseguisse aparecer para espantar os lobos de alguma forma. Nisso, eles caem gritando o nome do Bugle e aí você já sabe o resultado. Isso mesmo, os dois acabam virando Bugles. Depois que eles caem no lago, eles acabam discutindo. O Ollie acaba falando pra Eve que ele foi que ensinou os Javans, e ele era aquele filhote de Puco que ensinou ela quando era menor. E o Bugle fala assim, não, mas fiquem tranquilos, eu sei onde tem o próximo broto de luz, ele fica ali próximo da cachoeira das pedras assustadoras. E aí eles chegam nessa cachoeira e agora os três têm que se unir pra ir contra a correnteza, porque tá no alto lá da cachoeira os próximos brotos de luz. E a formação que o Bugle fala, o nome é Super Peixe, a formação Super Peixe, os três nadando contra a correnteza até chegar lá no alto. Depois de passar pelos ursos de pedra e as três quedas de cachoeira, eles finalmente chegam no broto de luz. E agora que vem o plot twister master dessa história. Eve vira uma Javan, Ollie vira um Puco, e na vez do Bugle, ele nadando pensando, não sei se eu viro um Javan, não sei se eu viro um Puco, já sei, ele pula em cima dos brotos de luz e fala, lobo de fogo. Oh my god! Vou ser sincero com vocês, eu não tava esperando esse plot twist, mas depois que ele vira o lobo de fogo, você começa a entender como é que ele sabe de todas as cachoeiras, por que ele é o único Bugle da ilha. O filme ele foi jogando pra você, só que você não pegou, que você não tava nem aí, você tava tentando entender como é que o Ollie e a Eve iam conseguir voltar pro corpo deles. A gente nunca prestou atenção que o vilão tava o tempo todo com eles, e aí eles entendem que o Bugle, na verdade, ele nunca foi bonzinho, ele tava usando eles, principalmente o Ollie, pra conseguir chegar nesse broto de luz. E a gente descobre que na verdade ele é o lendário lobo de fogo que aterrorizou a vila no passado, cara. A Eve tentando proteger os brotos de luz, ela acaba sendo atacada pelo lobo de fogo e acaba se ferindo gravemente. Ollie usa toda a sua força e inteligência para tentar levar Eve até a Pedra Javan, que é onde está o povo dela, né? Onde ela vive. Só que enquanto isso, o Lobo de Fogo começa a destruir o vale inteiro. Agora todos os povos precisam se reunir para tentar sobreviver. É nessa hora que Ollie toma a decisão mais importante da vida dele. Ele encontra o broto de luz e se transforma num Tzu. Falei, nossa, vai jambrolar o Lobo de Fogo agora, só uma pesada que ele der no Lobo de Fogo já era, né? Vira ketchup. E aí começa a batalha épica entre os dois. Lobo de Fogo contra Ollie de Tzu agora. Você é louco. Aí o Ollie ele usa suas raízes gigantes para prender o Lobo de Fogo na represa e arrebenta com a represa, levando o Lobo de Fogo embora. De base, né? E o mais legal nessa história inteira é que a mesma represa que o Lobo de Fogo fez para prender os Tzus do lado de fora e tacar o terror na ilha, foi a mesma represa que levou ele de beijo. It's karma, bitch! Só que no processo, o Ollie acaba se sacrificando. E é uma cena triste de se ver, cara. O Tzu escorregando nas pedras, caindo na água, sendo levado pela represa. A Eve no alto tentando procurar ele de alguma forma. Os pais do Ollie já chorando porque perderam um filho. E eu no sofá. Nossa, Netflix, não é possível. O cara nem conseguiu se redimir direito, morreu, Netflix. Mas depois de algum tempo os Jesus começam a retornar, porque agora como não tem mais a represa pra barrar eles conseguem passar livremente, trazendo vida de novo pro vale. E aí você pensa, pô, o filme acabou, né? O filme acabou, já era, o Tzu voltou, a paz reinou, o lobo foi embora. Só que de repente, bem na testa de um Tzu, aparece o nosso herói. Ollie está vivo, rapaziada. Eu no sofá, caramba, Netflix, eu sabia que dava pra confiar em você, Netflix. Cara, animação sensacional, de verdade. E a Eve voa de encontro com o Ollie, é emocionante ver os dois juntos de novo. A Eve vira, pega, voa com ele, leva aí até os pais, os familiares, os amigos. A galera fica muito feliz, todo mundo chora. Eu também chorei pra caramba. E aí eles falam assim, bom, o filme acabou, pode subir os créditos, e aí isso acabou. Não. Ainda não. O que acontece? Simplesmente todos os Jesus param de frente pro Ollie, fazem uma reverência pra ele, e aí você entende que, tipo assim, meu, obrigado por ter salvado o nosso povo e ter trazido essa paz pra nossa vila que a gente também queria sempre. E eu lá no sofá, nossa, é um herói mesmo.
Ele é o herói, porra. Cara, sem palavras, animação perfeita. Linda, emocional, engraçada, muito melhor do que eu imaginava. Eu falei pra vocês, eu não dava preparado pra assistir essa animação. Minha opinião sincera pra vocês aqui, uma das melhores animações da Netflix. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Não esquece de deixar o like de vocês, se inscreve se você for novo, deixa o seu comentário, comenta aí. Ah, Nesgo, quero que você faça análise de tal filme. Vai saber, o seu comentário pode ser meu próximo vídeo. Então é isso, galera, fui, até o próximo, depois dos créditos.